Amados, quero convidar todos a abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas. Vamos ler o texto que se encontra no capítulo 8, que vai do versículo 4 até o versículo 15. Os irmãos encontraram Lucas 8, a partir do versículo 4. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, atento à palavra do nosso Deus, para que possamos extrair dela o melhor. Leiamos. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós agora nos encontramos mais uma vez diante das tuas belíssimas escrituras para clamar por ti, ó Deus, a tua sabedoria, teu conhecimento, discernimento da verdade. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor alimente nosso espírito nessa manhã. Que o Senhor nos faça compreender verdades espirituais que talvez antes não compreendíamos. Que o Senhor nos faça reter e guardar a tua palavra para que a gente dê fruto, a 100 por um, muito fruto, para a tua glória. Em nome de Jesus eu te peço que o teu Espírito proclame ela em nossos corações, atinja o nosso peito com seu amor soberano, onipotente e infinito, para que creiamos e pratiquemos a verdade do teu Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, Deus, abençoa cada pessoa aqui presente. E tenha misericórdia de mim que vou proclamar a tua mensagem. Usa-me como um pequeno instrumento de louvor da tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos, essa mensagem tem por título Decreto versus Responsabilidade. Na verdade, esses são duas verdades teológicas muito firmes que nós precisamos compreender, ou melhor, crer verdadeiramente nelas. Então, o texto começa nos ensinando, falando do Cristo que fala por parábolas. Esse método perfeito, grandioso do nosso Senhor Jesus Cristo de nos ensinar verdades eternas com uma simplicidade tal que só Ele pode fazer.
Como costuma dizer o reverendo Hernandes Dias Lopes, extremamente conhecido dos irmãos, Deus, ele não é alfaiate do efêmero, mas é o escultor do eterno. E o nosso texto dessa manhã apresenta justamente esse Senhor que esculpe o eterno nas nossas mentes, nos nossos corações, que nos ensina verdades imutáveis de uma forma tão perfeita e simples, na qual é indesculpável qualquer homem que, ouvindo-a, negue. Com isso, com esse método, né, um texto como esse que a gente lê, fica evidente a grande didática espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal, ele é verdadeiramente mestre, ou como disse Maria Madalena ao encontrá-lo, Rabboni, né, quer dizer mestre, que daí vem a palavra rabino. Jesus é o mestre por excelência, que ensina da melhor forma, sendo ele mesmo o conteúdo da mensagem. Mas também fica claro, em passagens como essa, não só que ele é um mestre por excelência, mas que ele é o Deus soberano. Ele é o Deus que rege o universo, que governa o caminho, que tem em suas mãos a história, o decreto da história, o rumo da história. Nós podemos, de imediato, ao ler passagens como essa, destacar duas verdades sobre a forma de Jesus falar para o povo por meio de parábolas. Primeiro, temos a simplicidade do seu ensino sobre o reino de Deus, ensinando verdades espirituais de uma forma comum, com linguagens, imagens e símbolos que as pessoas conhecem. Mas também temos o seu compromisso com os propósitos eternos, com o decreto eterno de Deus. Essas duas coisas são fundamentais. Essas duas coisas ficam evidentes. O Senhor é o Deus que ensina soberanamente, mas ensina de tal modo que o seu decreto é confirmado por meio da sua palavra, do seu ensino e das suas ações. A sua didática perfeita, meus irmãos, ela tem um duplo propósito. Para alguns, ela é uma porta aberta para os céus, para a eternidade, para caminhar na glória eternamente. Uma porta aberta de salvação, de graça, de amor, de justiça. Mas para outros, o seu mesmo ensino, mesmíssimo, as mesmas palavras ditas, podem ser uma parede intransponível, um muro impenetrável, ficando evidente assim que ele tem poder eterno, que seu decreto será realizado pela sua palavra. Eu quero começar dando um salto dos primeiros versículos para o versículo 9 e 10, e daqui extrair o resto do nosso ensino. Observem sua Bíblia. Depois de o Senhor falar a parábola publicamente para muitas pessoas que ouviam, seus discípulos, os discípulos de Jesus, eles vão atrás de Cristo para perguntar a Jesus: bem, o que é que significam essas palavras? E é isso que está relatado aqui no versículo 9. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. A gente sabe que o Senhor não está falando aqui de agricultura. Quais são as verdades eternas, espirituais aqui dentro? Interessante que a resposta de Cristo é: Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, logo depois de proferir a parábola, Jesus fala isso para os seus discípulos. Esse certamente é o texto de todos os versículos que a gente leu, esse é o mais intrigante. Esse é o que tem as verdades mais conflituosas em nossa mente. O que é que significam essas palavras? Essas palavras de Cristo significam o quê? Mas também os discípulos perguntam: o que significa a sua parábola? E essa é uma pergunta muito interessante que os discípulos fazem e que nós nos fazemos dessas novas palavras de Cristo. O que significam essas coisas? Bem, acerca da parábola, o que Jesus faz é usar uma linguagem que o povo entendia. Uma linguagem que aquelas pessoas viviam. O Senhor usou diversas situações, diversas parábolas ao longo do seu ministério. E normalmente ele falava ou de edificações, que aquele povo
edificava o tempo todo, ou falava de semeadura, ou falava de pastoreio. Por ser uma comunidade agropastoril, agricultura, pecuária, pastoreio, o Senhor costumava usar, de fato, figuras de linguagem que o povo entendia, que fazia parte da vivência diária daqueles homens. Eles estavam totalmente inseridos naquele contexto, a ponto que eles sabiam exatamente o que Jesus estava falando. Pelo menos em parte. Pelo menos no sentido pontual e comum das coisas que Jesus falava. Eles conseguiam compreender. Então por que os discípulos fazem essa pergunta? Senhor, qual o significado dessa parábola? Bem, a resposta é simples, do porquê da pergunta. Primeiro, que eles já tinham compreendido a mensagem espiritual. E segundo, porque era evidente que Jesus não estava falando de plantio. Era evidente que Jesus não estava falando de agricultura. Não estava falando de semeadura. Esse nunca foi o objetivo de Cristo. Eles sabiam que as palavras do Mestre continham um significado muito maior que aquele que eles podiam perceber. Que continham um significado eterno, poderoso, sobre o reino de Deus. E mesmo, isso é muito interessante, note isso, mesmo sendo discípulos de Jesus, seguidores de Cristo, que já o seguiam por um tempo, eles não conseguiram perceber a grande pérola, o grande ensino que Jesus estava entregando para eles. A ponto deles claramente externarem isso. Senhor, ensina-nos essa palavra. Isso nos ensina, meus irmãos. E nós sabemos que Jesus explicou para eles a parábola. Que quando a gente tem dificuldades ao compreender verdades espirituais e eternas, a gente tem que buscar na fonte, pedir a Cristo. Senhor, me ensina por meio de oração. Faça isso. Peça ao Senhor que lhe ensine a parábola. Que lhe ensine a sua palavra. E busque nas fontes corretas. Então, antes de responder a pergunta dos discípulos, antes de dizer assim, o significado da parábola é este, e nós sabemos que ali não estavam apenas os 12 apóstolos, mas muitos discípulos. A sessão anterior nós vimos que muitas mulheres piedosas, que tinham sido salvas, libertas, curadas, acompanhavam Jesus, sendo mantenedoras do seu ministério, inclusive. Então, antes de ele explicar o significado da parábola, Jesus faz uma afirmação que é, de fato, a parte mais intrigante desse texto. A parte mais difícil de compreender dessa passagem. Essa afirmação faz com que muita gente entre em parafuso na sua mente. Mas ela é tão, meu irmão, tão importante para nós que a gente não pode, de modo algum, deixá-la passar. Na verdade, se ela não fosse importante, Jesus não teria dito tais palavras. Ele nunca perdeu tempo falando de coisas sem importância. Essa afirmação de Cristo, ela mexe com a nossa vida prática, com a nossa vida espiritual, de tal forma que desprezar essas palavras pode ser de uma consequência muito terrível para nós. Pode trazer consequências pesadas. Jesus diz no versículo 10, bem assim, Jesus respondeu, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Gente, como assim? A mensagem é dada a todos, mas só alguns chegam ao seu significado pleno? Sim, é justamente isso que Jesus está dizendo. Mas não é qualquer algum. Não é chegar ao significado pleno delas, porque algumas pessoas são especiais em si mesmo, a ponto de trazer uma sabedoria própria, que compreendam o que Jesus disse, e outros não compreendem. Que são mais inteligentes que os outros, mais sábios que os outros para compreender. Não é isso. Na verdade, é muito mais que isso. É que Deus é a fonte de revelação para essas pessoas. É que o próprio Senhor revela a sua mensagem de forma especial para alguns. Que o próprio Senhor tira escamas que impedem os homens de ver, para que vejam e entendam. Jesus diz aos seus discípulos, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Devemos atentar para algumas palavras dessa afirmação de Cristo. A vocês é dado. É um presente, é uma entrega gratuita. Isso é graça.
Vocês recebem a graça, o favor que eu me estou dando da revelação plena. E o que é dado a eles? Conhecer os mistérios do reino de Deus. Está muito claro que esses mistérios não são revelados para todos. E esses mistérios aqui nada mais são do que a compreensão de verdades espirituais que já estão presentes em sua palavra. A mensagem foi proclamada a todos os que podiam ouvir. E nós devemos fazê-lo, inclusive. Mas apenas alguns conseguem compreender. Apenas alguns têm as suas escamas retiradas de seus olhos para compreender os mistérios do reino de Deus. Jesus diz mais. Aos demais, fala-se por parábolas. Você pensa, não, Jesus falava por parábolas para facilitar a vida das pessoas, para explicar verdades difíceis de uma forma mais simples. Sim, isso é uma verdade. Mas não somente isso. Aqui o Senhor expressa justamente o sentido contrário. Aos demais fala-se por parábolas para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. É incrível como a mesma fonte de revelação de Deus para os humildes em espírito, os pobres em espírito, pode ser uma porta aberta para a salvação. Mas para os homens de coração endurecido, pode ser um muro impenetrável, totalmente intransponível. A mesma mensagem que é proclamada para alguns, e não se arrependem, creem e veem a glória de Deus, outros olham e simplesmente rejeitam. E não entendem a beleza naquilo ali. Bem, essa afirmação de Jesus não era uma coisa nova, tá? O que Jesus está fazendo aqui é proclamando que já estava escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, nos versículos 9 e 10. Está escrito bem assim. Então ele disse, vá e diga a este povo, ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então Isaías já tem escrito isso, da parte de Deus. O que temos aqui revelado, meus irmãos, são duas grandes verdades para nós. Jamais nós podemos fechar os olhos para essa verdade. É que ele é o Deus que revela, que dá o conhecimento aos seus eleitos, mas ele também é o Deus que endurece o coração dos homens que já possuem o coração endurecido. Aqui não se fala de homens que queriam ouvir a palavra de Deus e Deus vai lá e torna eles cegos. Não, eles já são endurecidos. Paulo acrescenta essa verdade lá em Romanos, capítulo 1, dizendo que Deus entrega esses homens que já são contrários à sua palavra, Deus entrega a eles as próprias paixões carnais. Deus deixa eles à mercê de sua própria sorte, porque eles já são impenitentes, contrários, endurecidos de coração para ouvir a palavra de Deus. A Escritura, a palavra de Deus, ela traz grandes verdades, ela traz grandes exemplos vívidos dessa realidade para nós. E eu quero convidar você a abrir agora um texto, por demais conhecido daqueles que amam uma boa teologia, é o texto de Romanos capítulo 9, a partir do versículo 13. Romanos 9, a partir do versículo 13. Romanos, capítulo 9, do versículo 13 ao 18. Está escrito assim. Paulo falando aos romanos, falando sobre o decreto eterno de Deus. Amei, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Deus está falando do propósito da eleição. Paulo está falando do propósito da eleição divina. Amei a Jacó, quando os gêmeos não eram nem nascidos ainda, não tinham feito bem ou mal, e já havia desprezado Esaú. Não tem menor problema, a menor dificuldade de você traduzir desprezado por odiado, o oposto de amado, antítese de amado a Jacó. Que diremos então? Que Deus é injusto? Essa talvez seja a primeira pergunta que surge na mente das pessoas. Como assim? Pode Deus amar um sem ter feito bem ou mal e já ter rejeitado o outro? E Paulo antecipa essa pergunta e a resposta dela. De modo nenhum. Previamente, Paulo sabia que pessoas iam questionar o propósito eterno de Deus.
como é comum as pessoas gostarem de questionar o Senhor, que é dono de todas as coisas. Aí ele traz outro exemplo, não só o de Jacó e Esaú, mas ele vai para Faraó. Pois ele diz a Moisés, o que é que Deus diz a Moisés? Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Afinal de contas, a misericórdia é dele, a compaixão é dele. Ele a entrega a quem quiser. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem a misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. E nós sabemos qual foi o fim de Faraó. Quando não libertou o povo no Egito, o povo para sair e adorar o Senhor no deserto. O fim dele foi endurecer o coração e o Senhor o endurecia mais ainda. E o seu fim foi a morte. E o seu nome é anunciado até hoje como aquele que tentou reter o povo na escravidão, mas que Deus libertou o seu povo com mão poderosa e tirou o seu povo da escravidão dos egípcios. Esse texto ele é simplesmente incrível, esclarecedor nesse aspecto. O que nós aprendemos aqui é que tudo está nas mãos do nosso Deus, porque ele é simplesmente o Deus soberano. Engraçado que todos os cristãos costumam falar isso, Deus é soberano. Mas aceitar as implicações do que diz respeito a crer em um Deus soberano é que as pessoas não querem. Se ele é soberano, ele pode absolutamente todas as coisas. Tudo é seu. Ele faz como lhe agrada. Agora nós devemos ter a perspectiva correta, meus irmãos, para observar essa passagem, essas passagens todas. Todas essas pessoas que são endurecidas por Deus agora de modo cabal, de modo final, a ponto de prontamente rejeitarem a sua palavra, a ponto de, logo assim quando ouvem, rejeitarem os seus ensinos. São pessoas que já tinham o seu coração endurecido pela sua própria natureza carnal e pecaminosa. São homens que já possuem um coração de pedra tão rígido quanto uma rocha. Esses são homens que possuem uma dívida infinita para com Deus. São pessoas que não possuem mérito nenhum, que na verdade elas são tão culpadas de seus pecados quanto se pode ser culpado por um pecado. São essas pessoas que já têm o coração endurecido, a quem Deus termina de endurecer, entregando elas às suas próprias paixões carnais. Sabe qual é o interessante disso? O interessante disso é que absolutamente todos nós aqui estávamos em algum momento nesse mesmo estado de endurecimento. O impressionante de passagens como essa, e você deve se... Como assim? Deus que é amor endurece corações, meus irmãos. O impressionante de passagens como essa não é o fato de Deus endurecer, tornar insensível o coração de Faraó para ouvir o chamado. Não é isso. O interessante dessa passagem não é o fato de Deus ter aborrecido, ou melhor, odiado Esaú, porque ele rejeitou a sua bênção, a bênção do seu pai, Isaac, o direito à primogenitura. Ele vendeu essa bênção. O impressionante não é Deus ter rejeitado esses homens. Isso é um natural. Esses homens mereciam a rejeição. Assim como nós merecíamos também. O impressionante de passagens como essa é que Deus é tão misericordioso a ponto de amar a Jacó. Deus é tão misericordioso a ponto de amar Moisés e aquele povo que ele tirou do Egito. O povo que prontamente o abandonou e construiu bezerros de ouro para adorar no deserto. O impressionante de tudo isso é Deus ter transformado o escritor dessa carta, o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, que era um assassino, declaradamente inimigo de Cristo. O impressionante de passagens como essa é Deus ter te transformado, é Deus ter me transformado. Porque eu tinha um coração endurecido, eu merecia a condenação. E você também. O impressionante não é Deus terminar de endurecer homens que já são endurecidos. O impressionante de tudo é o seu amor ser tão grande a ponto de amar pecadores como nós. Isso é impressionante. O impressionante é não só o seu amor ser grande a ponto de ele se compadecer de cada um de nós, mas de enviar o seu Filho perfeito, unigênito,
totalmente puro e santo para morrer em meu lugar. O incrível está naquilo que Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 7 e 8. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Você tem coragem de morrer para alguém bom? Por alguém bom? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Essa é a grandiosidade do seu amor. Ele morreu por nós quando nós estávamos em estado de inimizade. Aqui está o que é de fato impressionante. É ele ter salvado pessoas como nós, que não merecíamos nada. Então, irmãos, o que nós devemos saber sobre essa ação soberana de Deus? Nós devemos saber que ele endurece aqueles que já são endurecidos. O Senhor não precisa empurrar ninguém para as trevas. O Senhor não se alegra com a morte de um ímpio, como está escrito. O Senhor não é a causa desses homens terem morrido e serem condenados, morrido espiritualmente. Eles são culpados. Os homens são responsáveis pelos seus atos. Quando lemos o livro de Êxodo, nós observamos que Faraó decidiu não libertar o povo de Deus. Ele agiu assim, ele quis prender o povo. Mais que isso, quando você lê, aquele povo é escravo, que surge uma possibilidade de libertação para eles. O que Faraó diz é, agora nem o material que eles precisam para trabalhar, para mim, eu vou dar. Agora até isso eles vão ter que procurar. E eu quero o serviço feito do mesmo jeito. Ele voluntariamente reteve o povo, reteve o povo no Egito. Ele não quis ouvir o pedido do povo. Ele quis ser duro de coração. E de fato foi. Êxodo, capítulo 8, versículo 32, é só um dos exemplos de vários que ocorreram nesse período. Está escrito assim, mas ainda desta vez, Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Isso se repete por várias vezes. Cada praga que Moisés ia lá, liberta o povo. Ele diz, eu liberto. Mas na hora do povo sair, e Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. E isso permaneceu, continuou acontecendo várias vezes. Ele voluntariamente, ele quis. A verdade que temos é que o Senhor endurece aqueles que têm o coração endurecido. O decreto de Deus, que inclui, sim, a eleição, a predestinação, não anula a sua responsabilidade. Ninguém pode dizer, eu sou assim porque Deus decretou assim. A culpa é sua. Você não é empurrado por ninguém para pecar, você peca porque você quer. Aqueles que têm o coração endurecido por Deus é porque já estavam prontamente fechados para ouvir a palavra do Mestre. De modo que essas duas verdades, elas têm que coexistir sem se ferir. E você, por mais que elas sejam difíceis de compreender, você até não precisa compreender, mas crer, porque elas estão reveladas na Escritura. Predestinação e responsabilidade humana não se chocam, não se ferem, mas caminham juntas para o eterno propósito de Deus. Isso nos leva à linda parábola do Senhor que ele profere nesse texto, que trata justamente de como os homens recebem ou não a pregação do Evangelho. A recepção ou não recepção é sim uma obrigação sua. Não mérito, mas responsabilidade sua. Você é responsável pelas suas escolhas e pelas suas ações. E aí o Senhor nos apresenta 4 solos. 4 tipos de solos possíveis para os corações dos homens. E ele diz assim no versículo 4, acompanhem comigo. Quando uma grande multidão se reuniu, e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola. Olha, coisa interessante. Tinha uma grande multidão reunida. Muita gente reunida. O que significa isso? Apóstolos, os 12. Muitos discípulos de Jesus que o seguiam de aldeia em aldeia, como vimos na passagem passada. De cidade em cidade. Pregando, montando seu ministério. Mas ali também encontrava-se boa parte da população. Encontrava-se os fariseus, os saduceus, essênios, pessoas, os herodianos, pessoas de todos os tipos ali naquele grupo. Tinha uma grande multidão ouvindo a mensagem de Cristo. E ele começa dizendo, um semeador saiu a semear. Bem, isso era uma coisa comum daqueles homens, eles sabiam exatamente do que se tratava. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. E
E é interessante, porque esse à beira do caminho indica o lugar onde as pessoas caminhavam, de fato, passavam. E você deve saber que um lugar, por mais que seja feito de terra, onde todo mundo passa o dia inteiro e muita gente passa, esse solo vai ficando firme, rígido, batido, a ponto de nenhuma semente penetrar. Pelo contrário, as sementes que caem no solo rígido, elas não têm como morrer, não têm como germinar, porque não penetram o solo a ponto de alcançar o lugar correto para frutificar. Esse solo batido, pisado, é totalmente infrutífero. E foi aí que caiu a primeira semente dessa parábola de Cristo. O semeador saiu a semear e caiu lá. E o que aconteceu? Ela foi pisada. A semente não só não germinou, como ainda foi pisada pelas pessoas que passavam no caminho. E mais, e as aves do céu a comeram. Serviu apenas de alimento para as aves do céu. Outra parte, versículo 6, outra parte caiu sobre a pedra. E tendo crescido, secou por falta de umidade. Talvez você já tenha visto uns restinhos de areia que ficam no chão, principalmente no chão de calçamento, e você vê umas plantinhas que surgem bem pequenininhas, mas nunca crescem, porque não tem profundidade suas raízes, porque não tem água, não tem nutriente. E logo elas morrem. Alguém passa, chuta, pisa, e aquilo ali logo se vai. É isso que Jesus está dizendo. Semente que cai em pouca areia, não tendo para onde as raízes crescerem, para sugar, pegar a umidade, o alimento necessário para sobreviver, logo elas morrem. Versículo 7. Outra caiu no meio dos espinhos. E os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. E de fato, uma planta que nasce em meio de espinhos, ela não consegue sobreviver. Porque logo ela é sufocada. As suas raízes são sufocadas por baixo. Ela é sufocada por cima. E não conseguem desenvolver como deveriam para dar o seu devido fruto. Versículo 8. Outra, enfim, finalmente, caiu em boa terra. Cresceu e produziu a 100 por 1. Olha a diferença dessa. Ela cai em boa terra. Essa terra é boa. Essa terra é adequada para o plantio. Aquela semente afundou. Tinha areia suficiente. Ela germinou. Tinha água necessária para que ela sobrevivesse. E a lógica é que ela cresce e faz o quê? Produz fruto. Ela tem que frutificar. O solo adequado produz muitos frutos. Você se pergunta, será que essa passagem de Jesus é apenas um ensinamento agrícola, dando dicas de como fazer um bom plantio, uma boa semeadura? É evidente que não. Sim, certamente aquele povo que estava ouvindo compreendeu esse modo geral, essa compreensão eles tiveram essa compreensão superficial da parábola. As palavras sem as entrelinhas. Quem eram seus ouvintes? Pessoas que viviam nesse contexto. Agora, a parte final da parábola, que está lá no versículo 8, eu convido você para olhar, ela indica que a mensagem de Cristo não era uma mensagem de dicas de agricultura. Era uma mensagem profética. Ela tinha o típico ensino profético, as típicas características dos ensinos proféticos, que já eram comuns no Antigo Testamento também. O que Jesus diz é, dizendo isto, Jesus clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele vai usar essa mesma fórmula profética quando manda João escrever cartas a 7 igrejas em Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E só depois disso é que ele vai explicar a parábola, não para todos, mas para os seus discípulos. Agora, depois de expor o motivo pelo qual ele não vai explicar a todos, depois de expor que muitos têm o coração endurecido e que estão cegos para as verdades espirituais e que não estão dentro do seu propósito eterno, aí sim o mestre começa a explicar, dar os verdadeiros detalhes do que significam isso para o reino de Deus. Detalhe, quando Jesus diz assim, eu vou explicar para vocês, porque são meus discípulos, não entenda a explicação de Cristo como o mero proferir palavras. Como o mero dizer assim, eu vou explicar o significado desse texto. Não é isso.
Não é isso. A explicação de Cristo é a aplicação soberana da sua obra pelo Espírito Santo no coração do homem. Não eram apenas as palavras que ele externaria. Afinal, nós não estamos fazendo agora a explicação do que Jesus disse. Não estamos expondo o que ele disse. Se isso fosse a explicação, ao ouvir isso, todo mundo se converteria. Mas a explicação plena é a aplicação da obra no coração do pecador. Lembre-se, Judas, o traidor, estava nesse meio, ouvindo essa explicação. E para ele, nada serviu essa explicação. Porque ele tinha o coração tão endurecido como a pedra, como aquele solo que os homens pisam e quebram a semente. Agora, na explicação da parábola para os seus filhos, ele traz grandes verdades espirituais. Só falar dessas verdades espirituais para homens que não são espirituais não vai fazer efeito no coração deles, a menos que o Espírito Santo remova o coração de pedra, coloque um de carne para que eles entendam. E esse é o nosso clamor, para que nessa manhã o Senhor esteja fazendo isso. Versículo 11, está escrito: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Este é o primeiro ponto. A semente é a palavra de Deus. E aqui temos a primeira lição prática para nós. Se você é um servo de Deus, você foi chamado para semear. Você foi chamado para jogar a semente. Você foi chamado para escolher o solo em que a semente é jogada? Não. Você foi chamado para pregar o evangelho para toda criatura. Tá? Então faça isso. Cumpra a sua obrigação de servo de Deus, de filho de Deus. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que nós não temos o controle sobre o solo. O solo, não nos cabe essa decisão de saber ou de escolher onde vamos jogar a semente. O nosso papel é apenas semear. E por que isso é importante para nós? Isso é muito importante para nós. Primeiro, para que você não julgue com seus olhos, achando que sabe qual é o melhor lugar. Algumas pessoas dizem, fulano ele é muito receptivo, é uma pessoa muito boa. Só falta ser crente, é muito facinho para ele. Assim não, meu irmão. A facilidade como Deus age para transformar um coração, ele pode pegar o homem mais perverso e converter instantaneamente. A nossa percepção para isso não é nada, não significa nada. Nós devemos saber disso para que a gente não se frustre pelos resultados. O seu papel não é fazer a semente germinar. O seu papel é semear. Quem faz germinar e quem faz dar fruto é Deus, não nós. Tudo é para Deus. Tudo é por meio dele e para ele. Portanto, nem você deve se frustrar quando ela funcionar, quando ela não funcionar. Nem você deve se gloriar quando vê a semente germinando e dando fruto, porque também não foi por você. Foi tudo pela graça, pelo amor de Deus. Então o Senhor Jesus começa a explicar agora o que é o primeiro solo. Versículo 12. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram, são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. E aqui começa a ficar claro para os discípulos que a semente é a palavra de Deus. E que o solo, ou solos que são mostrados por Cristo na parábola, são os corações dos homens. E os corações dos homens são distintos e reagem de forma distinta, reagem de formas distintas à pregação do evangelho, à semeadura. E esse primeiro solo, ou melhor, esse primeiro tipo de coração, que é um coração duro, que Jesus apresenta, é aquele que não demonstra o menor interesse pela palavra de Deus. É aquele que a palavra de Deus não chega a penetrar 1 centímetro sequer em seu coração. Prontamente eles a rejeitam. Prontamente eles pisam a palavra, como se fosse nada. Assim que ouvem, eles têm a sua atenção desviada. E por ter um coração tão duro, tão impenitente, nada lhes aproveita. De quem é a culpa? É de Deus? Não. Eles prontamente rejeitaram a parábola. Eles prontamente rejeitaram a palavra de Deus. Em seu interior, eles esmagaram a semente, como se não valesse nem a pena ouvir. Na verdade, para muitos, dá coceira no ouvido. Aqui também nos é apresentado o nosso primeiro inimigo, o primeiro grande inimigo do cristão, que é o diabo. Na verdade, o primeiro grande inimigo de todos os homens é o diabo. E aqui temos mais uma lição para nós.
Terceira, ele fará absolutamente de tudo para levar a semente para longe. Ele fará de tudo para que você tenha distrações. Sejam elas distrações ao ouvir a palavra de Deus, sejam elas distrações pecaminosas, sejam com os sucessos pessoais, as expectativas próprias pelas coisas do mundo, ou simplesmente ele faz isso te aprisionando como escravo do pecado, te oferecendo todo o conforto que não é conforto, que o escravo enganador, que o pecado enganador pode dar. E esse grande inimigo está furioso, porque ele odeia a palavra de Deus. Ele odeia a verdade, ele é o opositor da verdade. Mas para nós, isso não deve assustar nenhum cristão, tá? Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. E o Senhor Jesus disse, já nos ensinou pela sua própria vida como devemos resistir ao diabo, que é por meio da sua palavra. É por meio da sua palavra. Por isso que é tão importante o cristão estar firme na boa doutrina de Cristo. Em todo caso, nós sabemos que o responsável pelo descaso com a mensagem da salvação, o responsável por rejeitar a mensagem, é simplesmente aquele que rejeita, que sufoca a boa semente, que tem um coração tão duro que ela não pode penetrar sequer 1 centímetro. Esse é o responsável. O segundo solo é o solo rochoso. Versículo 13 diz: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. E Jesus agora apresenta para eles aquele solo que tem pouca terra, que tem uma rocha embaixo, que tem pedra embaixo. Eles crescem, a planta germina, a semente germina rapidamente, mas do nada morre. Por quê? Porque não tem raiz. É o que nós chamaríamos de crente fogo de palha. Ele ouve a mensagem do evangelho, se arrepia todo, que maravilha, entra num êxtase, ouve um apelo, venha aqui na frente, entregue sua vida, ele vai lá, aceita Jesus. Mas na primeira pancada que a vida dá, ele diz, não, eu achei que ser crente era escapar de todas as dificuldades. Aí larga o evangelho, a empolgação acaba, a palha termina de se queimar e logo se dissipa. E aqui temos uma quarta lição para nós, que nem todos aqueles que rejeitam o evangelho, nem todos aqueles que são opostos à palavra da salvação, eles têm uma cara de inimigo. Alguns até simpatizam com a mensagem. Portanto, você deve se certificar, você mesmo, dia após dia, da sua responsabilidade de perseverar. Você deve se certificar de que você não é um fogo de palha. De que você não está fingindo ser um cristão. Aqui nós descobrimos que o evangelho verdadeiro em nossos corações, ele é caracterizado por raízes firmes e não frágeis. E essas raízes, elas incluem fidelidade, perseverança, e sem sombra de dúvidas, fidelidade e perseverança está associada à boa doutrina, a verdadeiro ensino, que não é apenas um emocionalismo barato. Aqueles que não possuem essas características, assim que a provação chegar, assim que a dificuldade chegar, e ela chegará, eles vão se desviar, porque as suas raízes não têm os nutrientes necessários para os manter firmes. Eles não estão verdadeiramente arraigados, aliados, presos a Cristo, presos na videira verdadeira. E logo seus ramos são cortados. A quinta lição que temos é que mais um inimigo ele se apresenta para nós. E esse inimigo é um mundo caído. Um mundo cheio de dificuldades. Um mundo deturpado pelo pecado. Se o inimigo primeiro é o diabo, um agente opositor, o próprio mundo caído configura-se para nós outro inimigo. E como podemos vencer o mundo? Somente estando em Cristo. Aqueles que encontram alimento em Jesus, que se fortalecem na palavra de Cristo, eles vão passar por provação.
O Senhor Jesus não disse que as pessoas iam ser livres das provações quando recebessem a palavra da salvação. Mas o fato de estarem na rocha inabalável que é Cristo, não tem tempestade, não tem água, não tem terremoto, não tem provação que possa fazer esse edifício desabar. Porque a rocha a qual estão presos é a rocha eterna, que é Cristo. Para ter firmeza, para ter a paz verdadeira, nós devemos estar ligados a Cristo, unidos a Ele. E o próprio Jesus diz em João 16:33, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Tenham bom ânimo. Como é que a gente pode ter bom ânimo? Como é que a gente pode ter paz em meio ao mundo que tem guerras? É simples. Estando em Cristo. Estando firmados na rocha eterna. Temos uma sexta lição e ela é muito, muito valiosa para nós. Nós devemos tomar cuidado com o evangelho superficial e de emoções. E esse é o que mais se apresenta para nós. Evangelhos superficiais e evangelhos de emoções. Se você vai para a igreja para chorar, para se emocionar, para se arrepiar, muito provavelmente você não conheceu o evangelho. Muito provavelmente você não conheceu o Deus que é soberano e que decreta todas as coisas. Assim que a tempestade chegar, que não tiver emoção e não tiver arrepio, essas pessoas são as primeiras a pular fora do barco. A nossa fé, meus irmãos, ela não deve estar baseada na experiência dos outros. Nós devemos ter as nossas próprias experiências com Deus. E elas nem sempre serão grandes milagres. Mas certamente, experimentar o amor de Deus é algo gracioso e amoroso. Essas duas coisas estão presentes no relacionamento e numa experiência de verdade com Deus. Devemos amar a palavra de Deus. Oração, a comunhão deve acompanhar a vida do verdadeiro cristão, dia após dia. Assim como o diabo ele não vai brincar de ser diabo, muito menos o mundo vai se apresentar para você como um grande playground para você se divertir aí, como se fosse um grande brinquedo para você. O terceiro solo é o solo dos espinhos. Jesus diz, a parte que caiu entre os espinheiros. Estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Olha que coisa interessante. O que acontece aqui é que uma muda frágil, ela começa a crescer em volta de espinhos, sendo perfurada, sendo sufocada, as suas raízes por baixo sendo sufocadas, as plantas em cima, as folhas sendo sufocadas. Sabe o que é impossível para plantas assim? Darem fruto. Só que todo cristão verdadeiro, na qual a palavra invade o coração, ele é chamado para frutificar. O que caracteriza um coração semeado em volta de espinhos? É bem interessante essa situação. Porque o problema não está na profundidade do solo. O problema não está na falta de raiz. Não está na falta de ensino, porque esses até tiveram. Tem até de sobra muitos. A grande questão está agora no maior dos inimigos que o homem tem, que é o pecado. E aqui é a sétima lição. O pecado, ele tentará te sufocar, custe o que custar. O crente que se esquece disso está fadado a viver uma vida de grandes dificuldades, de muitas quedas do pecado. Jesus dá diversos exemplos de como o pecado age em nossa mente, de como o pecado age em nosso coração. E é incrível como esse terrível inimigo, ele não desmente as palavras do Evangelho. Ele simplesmente coloca coisas de grande interesse dos homens à frente do reino de Deus. É isso que sufoca, esse pecado que sufoca. Não é difícil ver cristãos presos a essas coisas, as quais Jesus diz, as preocupações desse mundo. Aí os homens, eu estou tão preocupado, eu tenho tanta coisa para resolver, que é melhor não cultuar a Deus e eu resolver esse meu problema. O problema é mais importante do que entregar glória ao Deus que é digno de toda glória. Eu preciso de riqueza. Eu preciso da riqueza para ter prazeres. E Deus vai ficando por último. Tudo é mais importante do que a glória de Deus. Todas essas coisas são deturpações do padrão divino. Jesus não está dizendo para que você viva uma vida desleixada, para que você não honre seus compromissos. Ele não está dizendo para que você faça um voto de pobreza.
Ele não pede isso de ninguém. Ele não está dizendo para você viver uma vida asceta, ou seja, uma vida que você não pode ter prazer nenhum. O que ele está dizendo é que o empenho de muita gente nessas coisas faz com que percam a visão do reino de Deus. E quem semeia esse empenho, essa deturpação, esse amor que era para ser entregue a Deus, entregue nessas coisas, é o pecado em nosso coração. É a nossa carne inclinada para o mal. E assim a gente vai sendo sufocado. Aqueles que não estão, de fato, vivendo uma vida de comunhão com Deus, vai sendo sufocado dia após dia. E quando percebem, já abandonaram Cristo há muito tempo. Quando percebem, nunca produziram um fruto sequer, porque o seu coração nunca esteve em Cristo, esteve nessas coisas. Qual a consequência de viver uma vida com os nossos olhos mais voltados para as coisas do mundo do que para o reino de Deus? Qual é as consequências? Jesus diz: as pessoas não chegam nem a produzir fruto. Não apresentam os frutos dignos de um cristão. E se você é um cristão de verdade, você tem que dar frutos. Você foi chamado para dar bons frutos, para dar mais frutos depois, para dar frutos em abundância para a glória de Deus. Eu pergunto, você tem dado esses frutos? Você tem vivido uma vida para a glória de Deus? Deus tem sido o primeiro na sua vida? Porque se ele não é o primeiro, meu irmão, ele não está em lugar nenhum. Se tudo você coloca na frente de Deus, ele não está em lugar nenhum na sua vida. É apenas aparência. Ou sua vida se baseia em resolver problemas desse mundo, buscar o lucro, ou ela é uma vivida para a glória de Deus. Quantas pessoas não têm abandonado o culto a Deus para promover essas coisas? Não tem nome para isso, não. Outro não. O nome disso é loucura. Isso é uma loucura. Largar a fonte a fonte verdadeira de toda paz, a oposição às preocupações, largar a fonte de todo prazer, a oposição a toda pobreza, largar a fonte de toda insatisfação de vida, largar a fonte de toda riqueza incorruptível, que é Cristo, a oposição de toda pobreza verdadeira, para buscar essas coisas no mundo caído, é loucura. E é isso que o pecado faz. E ele faz muito mais que isso. Ele não desmente o evangelho. Ele te sufoca para que você jamais dê fruto. De quem é a responsabilidade disso? É de Deus que endureceu o coração do pecador? Sua. Se você vive assim, a responsabilidade é sua. Olha o que Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Fuja das paixões na mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Ao diabo você resiste. O mundo você combate com a verdade. Mas o pecado você foge dele. Por que fugir? Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Por fim, o quarto solo, a boa terra, é aquela na qual Jesus diz, versículo 15, a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança, ou seja, com constância. Tá? Agora Jesus expõe essa boa terra. E qual a característica dela? É que eles ouviram com um bom e reto coração. E eu não tenho dúvida de que corações bons e retos são corações que foram transformados pelo poder onipotente do Espírito Santo. O homem, por si só, ele não tem um coração bom e reto. Isso é uma ação soberana de Deus. Ele vai e tira as escamas. Ele vai e abre os olhos daqueles que estavam cegos. Ele tira o tampão dos ouvidos para que agora eles vejam, para que agora eles ouçam a verdade. Mas de quem é a responsabilidade de ouvir com o coração bom e reto? É sua. Mas se você faz isso, a glória não é sua, é de Deus que te deu a capacidade de fazê-lo. Você consegue compreender isso? Elas não são verdades conflitantes. Elas são difíceis de entender. O que significa ter um coração bom e reto? O que significa ter um coração renovado, um coração de carne? E duas são as características deles. Esses retêm a palavra, ou seja, eles guardam a palavra, eles amam a palavra e eles põem em prática aquilo do qual aprendem. Isso significa ouvir e obedecer. E segundo é que eles frutificam. E
E quais frutos apresentam um cristão verdadeiro? Eles apresentam muitos frutos dignos de arrependimento. Mas nós devemos saber que esses frutos são frutos bons. Lucas 6,43, Jesus diz: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Então você deve, meu irmão, se você diz estar seguro em Cristo, sendo alimentado por Ele, você deve apresentar bons frutos. Essa árvore boa, ela surge da boa semeadura, em um bom solo. Logo, ela faz oposição aos resultados da semente jogada nos outros solos. Aqui, nesse, a palavra ela não é roubada pelo diabo. Não quer dizer que ele tenta, mas ela não é. As raízes se firmam em Cristo e não há fogo de palha. O pecado espinhoso não atinge, impedindo-os de dar o fruto verdadeiro. Sabe o que é interessante disso? Não é porque não haja a oposição dos nossos inimigos. Eles continuam batalhando. O pecado continuará se mostrando como pecado. O mundo como mundo e o diabo tentando roubar. Mas eles não prevalecem porque o nosso alimento, aquele que nos sustenta, a rocha em que estamos firmes, é muito mais poderoso. É muito mais poderoso. Portanto, você tem que dar frutos. É a consequência de todo cristão verdadeiro. Nossos frutos devem ser visíveis. E a gente só pode fazer porque Deus nos chamou eternamente, com um propósito eterno, amados antes da fundação do mundo para isso. Esse fruto que nós devemos dar. E é responsabilidade sua apresentar esses frutos. Eles estão lá escritos também em Gálatas. Capítulo 5, eu convido você a abrir para a gente encerrar. Gálatas 5, versículos 22 a 26. Texto conhecidíssimo sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Olha que interessante. O fruto do Espírito é justamente aquilo que os homens buscam no mundo e não encontram. Alegria, os prazeres, o prazer verdadeiro, paz em oposição às preocupações, longanimidade, uma paciência santa, uma perseverança, benignidade, bondade, fidelidade. O cristão verdadeiro, ele é fiel. Mansidão. Aqui uma humildade santa. Domínio próprio. Que Paulo diz, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. É sua responsabilidade crucificar dia após dia a sua carne. Tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Ele diz mais, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você foi vivificado para viver para a glória de Deus, isso não foi uma ação que você deve desprezá-la. Agora você deve viver em conformidade com a vida que você recebeu. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Porque tudo que você recebeu foi de graça. Entregue agora de graça ao Senhor. Apresente o seu fruto. Meus irmãos, conciliar mentalmente os decretos de Deus e a nossa responsabilidade pode ser uma tarefa bem difícil. Mas você não precisa fazer essa tarefa. Você precisa crer que elas são verdadeiras. Pois está revelado para nós em sua palavra. E mesmo sendo verdades difíceis de compreender, elas são verdades, porque está escrito. E muitas verdades foram proclamadas aqui. Muitas lições práticas para a nossa vida. E eu quero destacar algumas para encerrar. Cristo nos resgatou de graça quando a gente ainda era inimigo. Não temos mérito. O que nos cabe é uma eterna gratidão. Então não faz sentido você dizer que foi resgatado por Cristo e não ser grato a Ele por tudo. Por outro lado, nós temos uma grande responsabilidade nisso. Nós temos responsabilidade na forma como nós vamos viver de agora em diante, nas nossas decisões. E a melhor escolha que você deve ter é decidir viver para a glória de Deus. Terceiro, que se o amor de Cristo ele invadiu o seu coração, se ele ardeu de fato amorosamente em seu ser, você deve demonstrar isso vivendo para a sua glória, dando bons frutos. Portanto, certifique-se dia após dia de que está vivendo desse modo.
Certifique-se de que Cristo te resgatou, de que você está firmado, está sendo alimentado, está vivendo em unidade com o Senhor. Por fim, você foi chamado para semear. Portanto, espalhe a semente com fidelidade. Jogue-a em todos os lugares, pregue e pregue mais. Carregue a bandeira do Evangelho. Leve consigo o estandarte de Cristo em sua boca. Proclame a mensagem da cruz. Porque muitos solos precisam receber ainda essa semente até que ele venha. Esteja apegado com Cristo. Esteja apegado a Ele pela sua palavra. Esteja apegado a Ele por meio da oração. Sem esquecer de que os nossos inimigos continuam ao redor. O diabo, o mundo, o pecado. Resista a Ele. Fuja do pecado. Crucifique a sua carne. Cristo venceu o mundo e Ele mesmo te fará triunfar para sempre. Se você crer, Ele o fará. Amém. Vamos nos colocar de pé para louvar ao Senhor e encerrar com oração e o amém tríplice.